Hoje a gente vai fazer uma pausa, então, na nossa série de pregações das evidências de vida eterna, para justamente falar aqui sobre o Dia das Mães, sobre esse dia tão precioso, tão importante, e a gente quer se alegrar porque é um tempo especial. Apesar de todos os dias serem Dia das Mães, hoje, de alguma forma, a gente celebra esse dia. Então, eu queria justamente dar uma olhada na vida de uma das mulheres mais incríveis, pelo menos diante da minha perspectiva, tá? De toda a Bíblia, que é Maria, a mãe de Jesus, que é uma das mulheres que tinha, assim, um coração transbordante de Deus. Talvez eu poderia dizer isso. E eu quero olhar para a vida de Maria diante de duas visões, diante de duas perspectivas. A primeira é sobre a perspectiva do que a Bíblia fala sobre Maria, e a segunda é de como Jesus olhava para Maria, de como Jesus tratava Maria, de como Jesus enxergava Maria, tá? E aí a ideia então é a gente dar uma viajada, né, pela palavra para entender um pouco mais disso. Mas quem que de fato foi Maria? Quem que era essa mulher? Era uma mulher agraciada, teve um papel importantíssimo na história da igreja, no Novo Testamento, papel fundamental, né? Deixada de lado por muitas pessoas, né? Porque quando a gente fala de Maria, automaticamente eu tenho certeza absoluta que de 90% aqui veio a ideia de adoração e tudo mais, né? Mas não é sobre isso. Maria não fala sobre isso. Ela era uma mulher que muitas vezes era deixada de lado, mas a Bíblia, por exemplo, vai falar que Maria era a serva de Deus, era uma mulher obediente, dependente, receptora do favor de Deus. Era uma mulher, de fato, favorecida pelo Senhor. Ela viveu algo único e exclusivo. Maria foi uma mulher muito importante. E eu queria aqui hoje, então, ver quais são as características, né, de uma mãe virtuosa. E como essa mãe virtuosa precisa ser tratada. Pensando nisso, então, abram aí comigo a Bíblia ou olhem no boletim. Nós vamos ver a primeira característica, né, de Maria, que é muito interessante. Está lá no capítulo 1 de Lucas, Lucas 1:38. Você pode ir no boletim ou abrir, se você quiser, na Bíblia ou acessar aí no teu celular. Dessa vez, todos os textos aí couberam e vai ser bem legal. Lucas 1:38. A primeira característica que a gente vê aqui é que Maria foi uma mulher serva de Deus que confiava na palavra dele, tá? Diz assim, ó, Lucas 1:38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Aqui, basicamente, Maria tinha acabado de receber uma das notícias mais fantásticas da vida dela, ou a notícia mais fantástica da vida dela, que seria o quê? Ela ia engravidar de Jesus, e Jesus ia nascer e tudo mais. E aí, então, ela dá essa resposta: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo a deixou. Obrigado. O irmão que a gente gosta bastante, a gente sempre cita ele aqui, o Hernandes Dias Lopes, ele fala algo bem interessante aqui com respeito a esse texto aqui. O fato que ele diz aqui é que Maria não discutiu com o anjo ou duvidou da mensagem dele, daquela mensagem que ela tinha acabado de receber. Pelo contrário, ela se colocou completamente e totalmente, imediatamente à disposição de Deus como serva dele, para fazer tudo o quanto a palavra do Senhor tinha vindo para ela. A submissão, então, de Maria trazia dentro da barriga dela uma grande disposição, diante de todos os riscos que aquela obediência que ela estava tendo poderiam vir sobre a vida dela. Afinal de contas, ela ainda não estava casada. E para uma mulher não casada aparecer grávida na época, imagina o rebuliço, né? Como que, por exemplo, José, que era o pretendido dela, ia reagir diante de tudo isso? O que a família de Maria ia dizer diante de tudo isso? O que as pessoas iam olhar e iam falar, o bucho lá, mas ela nem casou. O que as pessoas, a sociedade iam olhar? Maria não questionou, Maria simplesmente entendeu que aquela mensagem era vinda do Senhor e foi obediente.
ela simplesmente ouviu, né? A pena, por exemplo, para infidelidade naquela época, ou alguns vão dizer, pelo menos o livro de Deuteronômio, era apedrejar, sabe? Era um negócio complexo. Mas Maria, em momento algum, pestanejou. Maria, em momento algum, quis voltar atrás. Ela simplesmente ouviu o que o Senhor estava dizendo para ela. E há muito mais graça, queridos, pelo menos eu consegui enxergar assim, nessa resposta, do que se pode observar à primeira vista. Se a gente conseguir refletir por um momento aqui, a gente vai conseguir perceber que se tornar a mãe do Senhor por meio desse método desconhecido e sobrenatural não era uma questão insignificante. Pelo contrário, a longo prazo, essa resposta que Maria deu para o anjo, sem dúvida alguma, traria grande honra para ela. Mas no presente, na atualidade, ali onde Maria estava vivendo, representava um risco enorme. Porque justamente a reputação dela ia embora se José não cuidasse, se José não fizesse as questões que deveria fazer. Então, ela estava completamente disposta a enfrentar tudo. A desaprovação, os riscos, e incrivelmente ela fez isso, né? Sem levantar qualquer problema. Ela poderia ter questionado o anjo, mas não. Versículo 38, vamos ler novamente aí. Olha o que diz. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. E quando ela diz aqui, né, eu sou serva do Senhor, sem dúvida nenhuma, isso pode ensinar algo para a gente, e principalmente para as mamães que estão aqui, né, ou para as mamães duas vezes. Porque eu perguntei para uma pessoa, você é mãe? Ela falou, sou mãe e avó, tá bom? Eu falei, tá bom. Então, é mamãe duas vezes, né? A ideia aqui desse ser serva do Senhor é que na prática diária do cristianismo, ter o mesmo espírito de fé que a gente vê em Maria é importante e que a gente precisa estar pronto, sabe? Para ir onde for, fazer o necessário e ser quem o Senhor chamou a gente, né, para ser. Sem se importar com as coisas que podem acontecer, com as inconveniências e o que pode surgir. Nós somos servos do Senhor e basta ouvir o que Ele diz, façamos o que Ele diz, assim como Maria fez. E a pergunta é, você tem sido uma mamãe serva? Você tem sido agora um papai servo, um crente servo, uma pessoa que simplesmente ouve o que o Senhor está dizendo e obedece, assim como Maria fez, né? Certos da vontade dele e não da nossa, vendo claramente que o caminho a seguir é exatamente o que o Senhor está dizendo. Ou muitas vezes a gente quer fazer o oposto. Pensa, né? Então é bem interessante a gente pensar nessas coisas. Quantas, por exemplo, não foram as vezes que o Senhor chamou, e agora eu estou falando por mim, a gente para uma vida de servo, que literalmente serve e confia na palavra, mas quem sabe o Lucas quis fazer o oposto do que Maria está ensinando como uma preciosa mãe. Deus está chamando a gente aqui para uma vida diária de confiança nele, completamente nele, né? E nesse aspecto, então, mamães e todos, né, o que aqui estão, a gente precisa seguir esse belo exemplo de Maria, que confiava na palavra do Senhor sem contestar, ou que confiou. Lembrem-se aqui do que eu já disse. Confiar na palavra de Deus, naquela época para Maria, poderia trazer coisas ruins para ela. Lembrem, imagina aparecer alguém grávida sem estar casado, a loucura, o caos que não ia ser aquilo. Maria não pensou nisso. Ela simplesmente o fez. A resposta dela para o anjo a longo prazo, como eu já disse, foi algo fantástico. E a pergunta aqui é, quem você quer ser? Aquele que desobedece o Senhor ou aquele servo que confia na palavra, né, igual essa jovem solteira, Maria, que ficou grávida e se arriscou ao desastre. Desastre entre aspas, porque a gente sabe que não foi um desastre. Né, Deus está disposto a fazer o impossível, queridos, muitas vezes. E por isso, né, a nossa resposta deve ser justamente a de temor e não a de dúvida. Né? A gente precisa entender isso. O outro aspecto aqui, além desse, né, de que Maria era serva e confiava no Senhor, a característica é que ela era uma mulher grata a Deus e entendia que necessitava de salvação. Olha que interessante esse negócio. Vamos dar uma lida aí, ó. Lucas, agora pula lá no versículo 46. Versículo 46. Nós vamos ver aqui gratidão e salvação. É bem legal. Diz assim, ó. Então disse Maria, isso está no boletim, tá? Minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.
pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. É bem interessante aqui, né? Porque o fato de Deus, que é poderosíssimo, escolher uma pobre jovem, desposada, né, com um carpinteiro ali desconhecido, de uma cidade que muitas vezes era mal falada, que era Nazaré. Tanto é que Tomé não, esqueci agora, eu me confundi aqui. Um dos discípulos ali, quando Jesus chama ele e ele pergunta de onde ele é, fala de Nazaré. Fala, ixi, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem como vir? Vocês lembram, gente, o nome? Fala aí, por favor. Me esqueci agora. Ó, peguei todo mundo, hein? E Deus me pegou também porque eu esqueci o nome dele. Mas Nazaré era uma cidade mal falada. Como pode vir uma coisa boa dali? Sabe como? Natanael, muito obrigado. Obrigado, Vilma, glória a Deus. Obrigado quem falou aí, louvado seja Deus. Foi o Roberto, foi o Iberê, não sei. Foi o irmão muito abençoado, me ajudou a lembrar. Natanael, quando olha Jesus e fala, e pode? Não é possível, não. Nazaré era mal falada. Maria vinha dali, daquele lugar. Sem casada, jovem, sem muita instrução, e de repente está ali, ó, o bucho. Como é que fica? Como é que fica o negócio? Isso é prova, então, viva, de que Deus é totalmente livre e soberano no seu agir. Totalmente. Deus age da forma que ele entende ser a melhor e não está preso a pensamentos, a decisões, absolutamente de ninguém, né? As ações de Deus, as ações dele, podem acontecer de forma totalmente estranhas e não convencionais. Isso aqui ensina a gente que confiar é justamente isso. Nos versículos 46, 48 e 49, ela reconhece que o sentido da vida é exaltar e glorificar a Deus, né, de forma alegre, e chama justamente a gente para fazer o mesmo, reconhecendo quem de fato é o Senhor. Mas eu pulei o versículo 47 aqui de propósito, porque o versículo 47 pode ser bem polêmico, né? Ele diz ali, nas palavras de Maria, o seguinte: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Olha que negócio legal, olha que coisa interessante, né? Por que será que Maria chamava o Senhor de Salvador? Sim, queridos, ela reconhecia a necessidade de salvação dela mesma. E diante dessa questão de necessitar de um Salvador, o John Charles Riley, que é um cara que a gente gosta bastante também, estudioso, tem vários comentários, ele diz que Maria, de alguma forma, quando diz isso, se considerava uma mulher falha. E por isso ela tinha a necessidade de um Salvador. Essa é a ideia. Maria não pronunciou uma só palavra que demonstrou que se considerava uma pessoa isenta de pecado ou imaculada, como dizem por aí. Pelo contrário, Maria usou a linguagem de alguém que, pela graça de Deus, aprendeu a sentir os seus próprios pecados e que, longe de poder salvar os outros, precisava de um Salvador para a sua própria alma. Por isso a gente pode afirmar com toda a segurança e com toda a clareza que ninguém estaria mais pronto a reprovar a veneração dirigida a ela do que ela mesma. Absolutamente ninguém. Porque o versículo 47 é muito claro para a gente, quando diz que a alma dela se alegrava no Salvador. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar, queridos? Maria, além de ouvir a palavra do Senhor, de entender quem Ele era, ela reconhecia que necessitava de salvação. Você, mamãe que está me ouvindo, já conseguiu reconhecer que necessita da mesma salvação que Maria, daquela que ela carregava literalmente dentro da barriga? Uma pessoa que não tem o entendimento, de que é pecadora, nunca, em hipótese alguma, vai entender que precisa de um Salvador. Nunca, absolutamente nunca. E a pergunta é, como tem sido contigo? O que você tem vivido diante de tudo isso? Você já entendeu essa mesma necessidade, igual a Maria, que em nome de Jesus ensina a gente? Ou a gente ainda tem algumas dúvidas no que diz respeito a Deus como Salvador? É justamente por isso que a Maria era uma mulher grata a Deus e ao mesmo tempo entendia que necessitava de salvação. Não sei se eu peguei você de surpresa, se eu peguei você no pulo falando isso, mas é justamente o que a palavra de Deus ensina pra gente, que em nome de Jesus, então, a gente possa copiar esse belo exemplo de gratidão e de reconhecimento do Senhor como Salvador. Afinal de contas, Jesus é muito claro em João capítulo 15, versículo 5, quando ele diz:
olha, sem mim, nada vocês podem fazer. A gente necessita, a gente carece de um Salvador, de alguém que pode nos libertar, de alguém que pode nos salvar. E Maria justamente ensina isso pra gente. Outra característica, né? Essa aqui a gente vai passar bem rapidinho. É que Maria era uma mulher conhecedora do poder de Deus. Olha o versículo 50 em diante. Do mesmo capítulo de Lucas aí. A sua misericórdia, diz aí, estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu a boca dos famintos, os famintos de coisas boas, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Aqui, queridos, a gente consegue ver que Deus entra na história não pelos palácios, por exemplo, dos governantes, não. Deus não pede que o poder judiciário, por exemplo, dê cobertura para ele, não. Simplesmente ele entrou na história e fez as mais profundas inversões que se poderiam imaginar naquela época, deixando todo mundo com um gosto de surpresa dentro da boca. Ele trouxe ali uma verdadeira revolução, sabe, econômica, social, política, moral, espiritual. E o John Charles Riley vai justamente dizer que Maria estava se lembrando de tudo isso. De como Deus, por exemplo, tinha derrubado o faraó, de como Deus tinha derrubado os cananeus, os filisteus e tantos outros, e de como tinha exaltado aqueles a quem serviam a ele, José, Moisés, Davi, próprio Jacó e tantas outras pessoas. É bem interessante, aquele que estava fazendo, ou que havia feito grandes feitos ao longo da história de Israel, agora estava fazendo um grande feito na vida de Maria. Poderosíssimo para orquestrar toda a história. E agora, para orquestrar a vida de Jesus no ventre de Maria. Poderosíssimo, poderosíssimo. Maria, dizendo que Deus era dessa forma poderoso, mostra que ela conhecia realmente quem o Senhor era. E estava entendendo que Deus estava fazendo uma virada de mesa, sabe? Na história. Porque Deus estava guardando de alguma forma, ou estava relembrando Maria da promessa que ele havia feito de misericórdia para com o seu povo, que ele nunca ia ser destruído. E o nascimento de Jesus, então, cumpre essa promessa, né? E Maria entendia isso muito bem. É como se ela estivesse dizendo, olha, vocês estão vendo que esse mesmo Deus, né, poderoso, que vai fazendo todas as coisas, agora está olhando para mim, e na plenitude dos tempos, quando não havia mais o que fazer, ele está enviando Jesus através da minha vida. Isso é muito interessante. Maria, então, entendia que o Senhor era poderoso e que esse poder se estendia de geração em geração para todos aqueles que o temem. E eu espero em nome de Jesus que vocês, mamães, e todos os que aqui estão, sejam pessoas, que nós, em nome de Jesus, sejamos pessoas iguais a Maria, nesse quesito. Conheçamos o poder de Deus e vivamos ele em nome de Jesus. Amém, gente? Aí o outro aspecto. Eu estou sendo bem prático aqui porque a gente tem algo muito legal, já. Uma característica. É que Maria, esse é o que eu mais gosto aqui do texto, foi uma mulher firme no propósito dela com Deus. Firme no propósito. Pula lá para João capítulo 19 agora. Uma mulher completamente firme no propósito. Não desistiu e não abandonou. A pergunta é, você, mamãe, também é firme no teu propósito de ser mamãe? Você, papai, todos que aqui estão, você é firme no propósito de ser um servo do Senhor? João capítulo 19, versículo 25, diz assim, ó. Perto da cruz, versículo 25. Perto da cruz de Jesus, estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quase não tinha Maria perto de Jesus aqui. De 4 mulheres, 3 eram Marias. É bem interessante. A mãe de Jesus, a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Tava todo mundo ali. Vocês perceberam que eu dei um pulo, né? Primeiro Jesus na barriga e agora Jesus na cruz. Essa é a ideia mesmo. É bem interessante aqui nesses versículos que a gente leu, nesse texto que a gente leu, que Maria sempre andou do lado de Jesus. Ou seja, ela sempre caminhou, né, no propósito de ir com ele
aonde quer que Jesus estivesse. E em momento algum, a gente consegue enxergar que Maria abandonou Jesus, pelo contrário. Ela era conhecida por sempre estar do lado dele. E fica aqui a dica, né? Façam mesmo. É bem interessante. Mamães que estão perto dos seus filhos, esteja ao lado do teu filho, do teu esposo, ou para os papais da esposa, enfim, dos irmãos. É muito gostoso a gente estar perto. E aquele momento, especificamente, era o momento mais crucial de toda a história. O mais crucial. No caso, o filho amado de Maria, a bênção que ela havia recebido agora estava literalmente sendo destruído na frente dela. Literalmente. Se você já assistiu o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, você vai entender um pouquinho do que eu estou falando aqui. É porque o filme foi muito bem projetado no que diz respeito a Maria, ali nos pés de Jesus. É algo bem pesado. Toda vez que eu assisto, eu choro. E eu sou uma pedra, hein? Quase não choro. Mas esse filme é fantástico. Fantástico. O filho amado, aquele a quem ela amava literalmente. Aquele a quem ela carregou 9 meses. Trocou fralda ou trocou pano. Não sei como funcionava. Amamentou. Aquele que ela viu andar pela primeira vez, viu correr, viu tomar um tombo, viu cair o dente, viu fazer tantas coisas. Agora estava sendo literalmente dilacerado na frente dela, E mesmo assim, diante de tudo isso, ela estava ali, de pé, e firme no compromisso e no propósito que ela tinha com Deus, que era o de ser uma mãe serva do Senhor. Que mãe fantástica, queridos. Diante de tudo que ela viu, continuou firme ali. E aqui, uma observação, é incrível o poder que uma mãe tem para permanecer ao lado do filho, custe o que custar. E eu louvo a Deus por essa questão das mães serem assim. Eu estou errado, gente? Você que é mãe entende o que eu estou falando. Eu nunca vou entender porque eu nunca vou ser mãe. Mas você que é mãe sabe o que eu estou falando. Ser mãe é isso. Ser mãe é ir até o fim. Quantas, por exemplo, não foram as vezes que eu tive a minha mãe preciosa do meu lado? Quantas não foram as vezes que eu me lembro? Pode colocar aí a foto, por favor. Nos momentos bons, nos momentos ruins. Essa é minha mãe, não vai dar para ver muito bem, mas é bonita igual a eu. Ou eu sou bonito igual a ela. Tá minha irmã e eu ali e minha mãe no meio. Ela tá assistindo a gente aqui. Eu lembro, por exemplo, que eu fiquei internado uma vez, acabei com o carnaval da família, quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Quem ficou do meu lado? Minha mãe. Vomitando que nem o doido. Minha mãe tava lá. Lá na cidade de Monte Alegre do Sul, a família tem uma casa lá. Acabei com o carnaval deles. E minha mãe tava ali. E uma observação, a Paula também já segurou muito vômito meu, tá? Uma vez eu quase parti, fiquei internado. Ela vai ser uma boa mãe, em nome de Jesus. Orem por nós, queridos, por favor. Mas quantas, queridos, não foram as vezes? Quantas não foram as vezes que minha mãe esteve comigo no hospital? Vivia doente. Tava lá comigo. Por minha causa, eu devo ter envelhecido a mente da minha mãe uns 30 anos, assim. Então, na verdade, eu deveria ir ano por ano. Ou quando eu tinha medo de dormir, não queria dormir sozinho, ia lá pra cama da minha mãe. Quando eu xingava os caras mais velhos da rua e saía correndo porque ia apanhar, pra quem que eu gritava? Pra minha mãe. Aí ela aparecia na janela e ninguém me batia. Até o dia que ela um dia apareceu e falou assim, se vira! E eu tomei uma peia. Nunca mais xinguei os caras mais velhos. E ela ficou lá na janela assim, isso aí, bate mesmo. Mas não me bateram. Queridos, eu estou dizendo aqui, quantas não foram as vezes ao longo da nossa vida? Quantas? Sejam momentos péssimos ou momentos ruins, que a nossa mãe, se você teve uma mãe, se você aproveitou a tua mãe, ela não estava lá contigo. Vai relembrando aí. Eu me lembro quando eu fui fazer a minha primeira aula de bateria, 12 anos, minha mãe me incentivou. Quando eu fui fazer a minha carteira de trabalho, com 16 anos, ainda tinha cabelo, minha mãe estava comigo. Quando eu toquei pela primeira vez na banda que eu tinha, toquei bateria, minha mãe estava lá, comprou uns 15 ingressos para eu vender tudo logo. Estava lá. Quando eu tive a minha primeira decepção amorosa, minha mãe estava lá. Quando eu entrei aqui, nessa parte aqui no meu casamento, quem estava aqui ouviu, minha mãe estava comigo. E quando ela ouviu o hino dos Santos tocando, ela falou, cara, tu não está fazendo isso. Eu falei, tô, mãe. Mas ela não me abandonou, veio comigo até aqui. Queridos, o poder que uma mãe tem de ir até o fim com o filho é impressionante. E eu louvo a Deus pela vida de cada mamãe que está aqui. E louvo a Deus também pela vida da minha mãe que está assistindo. Muito obrigado, feliz Dia das Mães para você, eu te amo. E vocês, cada uma de vocês,
podem ser assim, iguais a Maria. É muito gostoso quando uma mamãe vive tudo bem com o seu filho. Mas é muito mais complexo e difícil quando a mamãe está ali também em meio ao caos. Pensa, será que você, mamãe, já viveu o caos com o seu filho alguma vez? Eu vou dar a resposta aqui, eu acho que sim. Você abandonou ele? Não. Eu queria te agradecer, muito obrigado. Louvado seja Deus pela vida de vocês, mamães. Vamos dar uma salva de palmas para as mamães? Muito obrigado por não nos abandonarem, assim como Maria, que mesmo diante da destruição do seu filho, estava ali. Que vocês possam continuar a ser essas mães incríveis, né? Tendo a capacidade e a alegria de estar ali do lado do filho de vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos? E para a gente finalizar aqui, agora eu quero falar brevemente, né, do relacionamento de Maria com o seu filho precioso. Agora era como Jesus tratava Maria. Como que era o negócio? Versículo 26 diz, né, nós vamos ver aqui o exemplo de Jesus, como cuidar e como honrar Amanda, sua mãe. Diz aí, ó, João 19, 26. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, que era João, bem provável que era João, ele disse à sua mãe, aí está o seu filho. E uma observação aqui, a NVI não coloca uma palavrinha muito importante que nós vamos usar aqui, que é mulher. Na João Ferreira de Almeida, uma versão mais antiga, diz, mulher, aí está o teu filho. Versículo 27. E ao discípulo, aí está a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Jesus aqui, ao se dirigir à sua mãe com o termo mulher, que não aparece na versão NVI, que é a que a gente está lendo, mas aparece nas mais antigas, ele não estava querendo ser grosso, como muitos dizem. Pelo contrário, ele estava querendo mostrar uma extrema cortesia, uma vez que esse termo podia ser de alguma forma traduzido pelas palavras assim, tipo madame ou minha senhora, algo bem carinhoso, sabe? Aquele apelido gostoso que você tem, que você chama sua mãe, que quando você chama ela, ela olha e se alegra. Era mais ou menos algo nesse sentido. Então, quando Jesus fala dessa forma, ele tanto está honrando a mãe dele, como provendo cuidado. Afinal de contas, ele pediu para o discípulo a que ele amava cuidar dela. E o Hernandes, ele vai além, dizendo que basicamente, na cruz, Jesus, entre aspas, estava dizendo para Maria que ele agia de acordo com uma agenda celestial, e vocês vão entender o que eu estou falando. Era uma agenda determinada pelo Pai. E que Jesus não era pressionado, então, pelas circunstâncias e nem pelas pessoas. Mesmo que essas pessoas fossem as mais allegadas. O cronograma do Senhor, na pessoa de Jesus, já tinha sido traçado desde antes da eternidade. Jesus ali estava deixando claro com as palavras dele e com a vida, por exemplo, que iniciando o ministério público e morrendo na cruz, tudo, inclusive os laços de família, o amor pela mãe e tudo mais, estavam subordinados à missão divina que ele tinha. Todos, absolutamente todos, incluindo os familiares, precisavam ter consciência de que Jesus andava conforme a agenda do céu e não conforme as pressões aqui da terra. E é justamente por isso que na cruz, Jesus estava fazendo Maria entender que agora ela precisava dele mais como Salvador do que como filho. Essa era a ideia. O teu filho está partindo, mas agora o teu Salvador pode viver dentro do teu coração. Interessante, não? O meu filho pode ser também o meu Salvador. E mesmo então, diante dessa agenda celestial que Jesus tinha, a gente precisa observar aqui que nessa passagem existe muita ternura, pelo sentido de que Jesus se preocupou com Maria. E a gente é informado então que, embora ele estivesse suportando as agonias no corpo e na mente, ele jamais esqueceu da mãe dele. Jamais esqueceu da mãe dele. E fica a dica aqui para os filhos então. Independente de como você está, independente de como você tem vivido mentalmente, sendo destruído ou não, jamais esqueça da tua mãe. Não existe ex-filho. Existe, gente? Não existe ex-filho. E nem existe ex-mãe. Então, os meninos mais novos aí,
os mais novos há mais tempo, né? Jamais, jamais. Se você tem a sua mamãe, não esqueça dela. Mesmo no momento de angústia, mesmo cumprindo a agenda do pai, Jesus estava ensinando pra gente aqui a não abandonar a mãe. Pelo contrário, de maneira completamente misericordiosa, o Senhor Jesus se lembra, né, da desolação da mãe dele e comoventemente faz algo para ajudar. João, cuida dela, por favor, não abandona a minha mãe, cara. Não abandona a minha mãe. É provável que José já tivesse morrido, a gente não sabe porque José não é citado mais na Bíblia. Não sabemos se os irmãos ali que Jesus tinha queriam cuidar ou não, mas fato é, ele confiava em João. Da mesma forma que se eu precisasse de ajuda, eu ia falar, querida, receba a sua sogra, cuide dela, passei em nome de Jesus, amém. Sabe, uma pessoa que eu confio, Jesus estava dizendo, olha, cuida dela, cara, por favor. Jesus sabia, né, que embora Maria fosse mãe dele, era uma mulher simples. Ela não era uma mulher poderosa que ia conseguir deixar de sentir dor. Pelo contrário, pelo contrário. Então, Jesus sempre, constantemente preparou. Para a gente resumir, então, mesmo Jesus sofrendo terrivelmente à beira da morte, ele jamais perdeu o carinho e o cuidado pela mãe dele. E como filho querido, ele encaminhou, então, esse cuidado para João. Faça como Jesus, em nome de Jesus. Cuide da tua mãe, como se isso fosse a última coisa que você tem a fazer. Certamente, talvez alguém que não tem mais a mãe está pensando assim, poxa, se eu tivesse minha mãe aqui, caramba, eu daria tudo por mais um almoço. Poxa, eu daria tudo por mais uma tarde com ela. Então, se você ainda tem a tua mãe, faça isso. Não abandone, não deixe de lado. Para mim, assim, é sempre bem complexo estar com a minha mãe, porque ela está em Santos, eu estou aqui em São Paulo, mas sempre que eu posso, eu vou lá, fico à tarde com ela, aí passa a mão, assim, ela não gosta que eu passe a mão na cara dela, assim, sabe, brincando, sabe, conversando, tendo ideias profundas, isso é muito gostoso, queridos, é muito importante. Se for necessário, dê a tua vida pela tua mãe, é muito importante. Muito importante, talvez é bem difícil de ouvir isso, né? Dar a vida pela tua mãe. Sabe por quê? Porque certamente ela daria a vida por você. Eu tô errado, mamães? Carol, você daria a sua vida pelo Mateus, pela B e pela Lê? Acho que não, né? Com certeza. Paulinha, pelos 4, faz sentido? Sabe? A gente faria isso. Então, em nome de Jesus, vamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Abre aí, gente, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Criançada, vai se preparando aí que a gente já tá acabando, hein? Vai aquecendo a voz. Já estamos acabando aqui. Vocês já vão fazer um especial para as mamães aqui. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Um dos mandamentos diz o seguinte. Esse é um dos mandamentos com promessa, inclusive. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Nós somos chamados, queridos, para honrar pai e mãe. E a gente precisa ser fortalecido através desse pensamento, né, de honrar pai e mãe, e de que aquele Salvador que possui uma incomparável ternura em relação a Maria, também possui uma incomparável ternura em relação a você. Amém? Para a gente concluir, uma jovem então desconhecida, mas agora, depois do favor de Deus, uma referência para o mundo inteiro. Tanto é que nós estamos falando dela aqui. Foi uma das mulheres mais importantes de toda a Bíblia. Apesar de não ser uma guerreira, de não ser uma profetisa, isso está aí no boletim. Maria foi uma jovem aparentemente comum, né? Que viveu um chamado único, apesar de não ter liderado um exército, de não ter arrebatado multidões com discursos, né? Não se preocupou com o que pensaram dela quando ela apareceu grávida, sem ter casado. Era uma mulher crente, serva, cheia de devoção, obediente, grata ao Senhor, submissa a Ele, e jamais procurou atrair a atenção para sua pessoa. Pelo contrário, ela dirigiu a atenção para Deus, em quem confiou para a sua salvação. E além de tudo isso, foi uma exemplar mãe. Então, a gente precisa honrar a nossa mãe igual a Jesus fez, cheio de palavras, cheio de ações, e certamente este vai ser um amor prático. Já deu um abraço na tua mãe hoje, se você tem ela? Faça isso.
disse o quanto você a ama, faça isso. Mas aqui uma observação e eu vou orar. Se você não tem mais a sua mãe, porque eu sei que alguns aqui não tem mais a mãe, a preciosa mãe. Tenta de alguma forma ser uma pessoa grata pelo que a sua mãe foi para você. Certamente, o que você é hoje se deve muito a quem a sua mamãe um dia foi para você. Então essa dica aqui é para aqueles que não têm mais a mãe. Seja grato por quem ela foi. Agradeça ao Senhor constantemente por quem ela foi. Isso você pode fazer em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por essa oportunidade de olhar para a tua palavra e enxergar, Deus, esse amor tão precioso e esse amor tão importante que o Senhor teve para com a sua mãe. Muito obrigado por esse exemplo riquíssimo, por esse exemplo tão gostoso do Senhor para com a gente. Eu oro, Deus, para que em nome de Jesus todos os filhos que aqui estão possam, em nome de Jesus, assim como eu que também sou filho, aprender do Senhor, que é manso, que é humilde de coração. E que esse aprendizado de hoje de fato fale com a gente no sentido de tratarmos bem a nossa mãe. Tratarmos a nossa mãe como se fosse a maior preciosidade que a gente tem. Porque Jesus olhava para Maria como uma das maiores preciosidades que ele tinha. E esse exemplo de Jesus de amor, de ternura, sabe, de alegria, de paciência, de calma com relação à sua mãe, tome conta do nosso coração em nome de Jesus. E que todos os que aqui estão, todos nós, possamos de fato amar a nossa mãe. Não só a nossa mãe, mas o nosso pai, esposa, esposo, todos aqueles que estão ao nosso lado. Deus, por favor, graças te damos por esse tão precioso e grande exemplo. E muito obrigado também pela bela mãe e pela preciosidade que Maria foi. Nós te louvamos, Deus, porque essa mulher pode muito nos ensinar, principalmente ensinar as mamães, a como ser grata a Deus, a como ser obediente ao Senhor, a como confiar na palavra, a como reconhecer que necessita de salvação porque entendia que era pecadora, a como de fato carregar o seu filho Jesus até a cruz, vivendo o seu ministério, o seu propósito com ele até o fim. Que as mamães que estão aqui possam de fato ser dessa forma, Deus. Assim como um dia minha mãe jamais me abandonou no hospital, que as mamães aqui possam ser assim também, por favor. Nós te louvamos por esse dia tão precioso que é o Dia das Mães. Graças te damos, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. É com alegria que eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém.